Quando a gente ouve o nome Albert Camus, o que vem à cabeça? Para muita gente é algo como o pessimismo, o desespero. Mas olha, a filosofia dele é, na verdade, um dos guias mais potentes que existem para se ter uma vida plena. Bora mergulhar nisso e desvendar como o Camus nos ensina a encontrar alegria e propósito justamente onde parece não existir nenhum. Essa cena começa de um jeito bem familiar, não é mesmo? O Camus consegue capturar com perfeição essa rotina meio mecânica que muitas vezes define a vida moderna. É um ciclo que a gente segue, na maior parte do tempo, sem nem pensar muito a respeito. Esse piloto automático é o ponto de partida de tudo. A gente está lá, imerso nesse ritmo, até que de repente alguma coisa quebra. E esse belo dia, como o próprio Camus diz, é quando bate a lassidão. Sabe aquele cansaço, um esgotamento com a rotina? E não é só um cansaço físico, não, é um cansaço da alma. Mas é esse cansaço que, ao mesmo tempo, dá o start num movimento de consciência. É o exato momento em que a engrenagem para de girar tão suavemente. E tudo começa com essa única palavrinha. Uma pergunta tão simples, mas com um poder de terremoto que racha toda a fundação da nossa vida mecânica. Por quê? Por que eu faço isso todo santo dia? Por que seguir esse caminho? Essa perguntinha é o início do despertar. É como se uma luz se acendesse no meio da escuridão do hábito. Esse despertar nos leva direto para o coração da filosofia do Camus. E para a gente entender de verdade, a gente precisa definir o conceito central que nasce desse questionamento todo, o absurdo. Olha, é super importante entender isso aqui. O absurdo não está no mundo, nem está dentro da gente. Não é um estado de ser. Para o Camus, o absurdo é o confronto. É o choque que acontece quando o nosso desejo profundo por lógica, por clareza, dá de cara com um universo que simplesmente não oferece resposta nenhuma. Pensa assim, ó. De um lado, tem o chamado humano, essa nossa busca incansável por um propósito, por uma explicação para tudo. Do outro lado, tem o silêncio do mundo. Um universo que simplesmente existe, totalmente indiferente às nossas perguntas. O absurdo vive exatamente nessa fissura, nessa tensão entre os dois. Ele só existe porque os dois lados existem. E uma vez que a gente reconhece essa condição, essa fratura entre nós e o mundo, não tem mais como voltar atrás. Essa consciência nos força a encarar a questão filosófica mais fundamental de todas. O Camus não mede palavras, né? Se a vida não tem um sentido que já vem de fábrica, se o universo é silencioso e a nossa busca por um propósito é em vão, a pergunta lógica que vem em seguida é: então, por que continuar? Por que aguentar o peso de existir? Responder a isso se torna a tarefa mais urgente de todas. E é diante dessa pergunta tão brutal que a filosofia do Camus se torna incrivelmente poderosa. Ele não vem com respostas fáceis ou fugas para confortar a gente. Pelo contrário, ele nos desafia a encarar a realidade de frente. Então, o ponto crucial é este. A solução não é eliminar a tensão do absurdo, não é fugir, é aprender a viver com ela. Para o Camus, qualquer tentativa de escapar é negar a nossa própria condição e, por consequência, viver uma vida menos autêntica. Camus identifica duas grandes rotas de fuga. A primeira é o suicídio físico, que ele rejeita porque isso aniquila um dos polos da equação, a nossa consciência. A segunda, que é mais sutil, ele chama de suicídio filosófico. É o ato de abandonar a razão e dar um salto de fé em alguma crença, seja religiosa ou ideológica, que oferece um sentido prontinho. Para Camus, fazer isso é trair a lucidez que a gente conquistou com tanto custo. Bom, ao rejeitar essas fugas, só resta uma opção: aceitar o absurdo como uma condição permanente da vida. E é a partir dessa aceitação, dessa vida sem ilusões, que a verdadeira liberdade e a verdadeira alegria podem finalmente surgir. É aqui que a filosofia dele deixa de ser só um diagnóstico e vira um guia prático. Certo. Então, se fugir não é uma opção, como é que se vive? O Camus não nos deixa no escuro. Ele propõe 3 consequências, 3 regras de vida que nascem diretamente dessa consciência do absurdo. E são elas: primeiro, a revolta. E não é uma revolução política, tá? É uma atitude espiritual. É o nosso não constante a essa condição absurda, mantendo a atenção sempre viva. Segundo, a liberdade. Livres da esperança de um futuro com sentido garantido, nos tornamos radicalmente livres para agir no agora. E terceiro, a paixão. O objetivo não é viver melhor, mas viver mais. É esgotar todas as possibilidades que esta vida, a única que temos, nos oferece. Mas, como é na prática uma pessoa que vive desse jeito? Revolta, liberdade, paixão, parece tudo muito abstrato, né?
Felizmente, o Camus nos deu alguns exemplos bem concretos de como é o tal herói absurdo em ação. O primeiro herói absurdo é Sísifo, aquele cara condenado pelos deuses a empurrar uma rocha montanha acima para sempre, só para vê-la rolar de volta para baixo. Uma tarefa totalmente fútil e sem esperança. Mas Camus vê heroísmo num momento muito específico, na descida. Nesse momento de pausa, Sísifo tem plena consciência do seu destino miserável. E essa consciência que o torna superior à sua própria punição. E aqui que está o grande pulo do gato. A felicidade de Sísifo não vem da esperança de que algo vai mudar. Ela vem do desprezo pelo destino que foi imposto a ele. Ele sabe que a sua luta é fútil e ao abraçá-la com plena consciência, ele a transforma. A rocha passa a ser dele, a luta é dele, a vida, mesmo absurda, pertence a ele. E é por isso que Camus nos deixa com aquela imagem chocante. Devemos imaginar Sísifo feliz. O segundo herói é um personagem bem moderno, o Mersal, do romance O Estrangeiro. Ele é um homem que vive com uma honestidade brutal. Ele simplesmente não finge emoções que não sente e se recusa a participar daqueles joguinhos sociais que exigem pequenas mentiras todos os dias. O mais fascinante é que o Mersal é condenado à morte não tanto pelo assassinato que cometeu, mas pela sua recusa em jogar o jogo da sociedade. Ele não chorou no funeral da mãe, foi à praia no dia seguinte. Seus verdadeiros crimes foram contra as expectativas sociais. Ele foi condenado por ser um estranho à hipocrisia e, nisso, ele se torna um herói do absurdo. No fim das contas, a filosofia do Camus não é um convite ao desespero, muito pelo contrário. É um chamado para viver a vida mais intensa possível. É um chamado para viver sem apelar para falsas esperanças, mas com uma paixão feroz pelo presente, com revolta contra a nossa condição e com a liberdade que nasce quando a gente aceita que somos finitos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta. Se a felicidade pode ser encontrada na própria luta consciente, mesmo que ela seja fútil, qual é a rocha que cada um escolhe empurrar? No universo silencioso, a escolha da nossa paixão, da nossa revolta, é o ato mais significativo que podemos realizar. É aí que a nossa vida, em toda a sua absurdidade, se torna uma verdadeira obra de arte.